Pessoal, mais uma questão da lista 7, eu quero poder dividir com todos e vou fazer o mesmo sistema que eu fiz na 92. Eu vou fazer ela modificada, para não entregar a questão, mas se dá a chance de tu praticar ela, mesmo que de repente não tenha entendido a priori. Então vamos lá. Lista 7, página 13, questão 93, vou fazer alguma modificação. A figura abaixo representa um mecanismo hidráulico ideal e isolado. Então tem um êmbolo menor conectado a um êmbolo maior. Aqui o êmbolozinho de área pequenininha, onde vai se fazer uma força F1. E lá um êmbolo maior, onde vai se fazer uma força maior, que ele chamou de F2, ele disse que a força é para cima, mas ele deve estar representando a força que o êmbolo fará em um objeto, não a força que o objeto fará no êmbolo. Uma força constante F1 foi aplicada sobre o êmbolo esquerdo, até que ele descesse uma altura H1. Então tu vê, esse êmbolo foi empurrado para baixo até ele descer uma altura H1. Como consequência, o êmbolo direito subiu H2, esse êmbolo vai ter que subir uma altura H2 também, exercendo uma força F2 para cima. O trabalho realizado por F1 foi W1 e por F2 foi W2. As seções retas dos êmbolos esquerdos e direito têm áreas A1 e A2. A área desse êmbolo aqui, então, é área 1, a área daquele outro êmbolo ali é área 2. E pelo próprio desenho está claro que a área 1 é menor que a área 2. Considerando-se essas informações e com base no princípio de Pascal, assinale a opção correta. Eu não vou discutir as opções, mas vou discutir a física por trás desse fenômeno. Tem duas coisas importantes sobre prensa hidráulica que tu tem que dominar, que é fundamental que tu entenda bem. Uma delas, tu concorda que todo o volume que eu deslocar de óleo, de líquido aqui no êmbolo 1 tem que vir ocupar o êmbolo 2? Se eu deslocar 10 litros de óleo, tem que vir 10 litros de óleo para lá. Então, pela conservação do volume, o volume de líquido deslocado no êmbolo 1 tem que ser igual ao volume de líquido deslocado no êmbolo 2. E isso é um cilindro. Como é que se calcula o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Então a área do êmbolo 1 vezes a altura do êmbolo 1 tem que ser igual à área do êmbolo 2 vezes a altura do êmbolo 2. Esta é uma das equações importantes da prensa hidráulica e essa equação veio da conservação do volume. Essa é uma das equações fundamentais para entender a prensa hidráulica. A outra equação importante da prensa hidráulica é supor que no começo, pelo menos, esses êmbolos estavam a uma mesma altura, e se eu estou dentro do mesmo líquido, a uma mesma profundidade, a pressão embaixo do êmbolo 1 tem que ser igual à pressão embaixo do êmbolo 2. E como pressão é força sobre área, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Achei duas equações fundamentais para a prensa hidráulica. A relação entre as áreas dos êmbolos e as alturas que eles sobem ou descem. A relação entre as áreas dos êmbolos e as forças. E aí agora o próprio aluno munido dessas equações pode calcular o trabalho da força 1 fazendo força 1 vezes a altura 1 vezes o cosseno do ângulo. E calcular o trabalho da força 2, que seria força 2 vezes a altura 2, vezes o cosseno do ângulo. E aí ele ia perceber, ele ia tirar uma conclusão bem importante sobre esses trabalhos. Se ele fizer a análise, né, do trabalho ali e do trabalho ali, ele vai perceber que a prensa hidráulica não pode gerar energia do além, certo? Porque a energia se conserva. Acho que falando isso, já dei ferramentas suficientes para o aluno dar uma fuçadinha na questão e matar a questão. Não entreguei a questão ainda,
mas já dei elementos pro cara dar uma pensadinha. Certo? Semana que vem, se ainda não fechar, tu me procura, a gente detona ela. Ótima pedida, garoto. Daqui a pouco vamos pra próxima. Chegou mais uma aí?